Olá pessoal, esse vídeo vai trazer um pouquinho sobre a formação dos blocos regionais, tá? Os blocos chamados de blocos econômicos, né? Essa união de países aí tão presente no mundo atual. Mas antes de nós chegarmos nessa ideia de formação dos blocos, precisamos entender um pouquinho o comércio mundial, né? Então, o comércio internacional de serviços atualmente, né? Ele perfaz uma parcela considerável aí do comércio entre países do mundo. Então, esse comércio é representado de várias maneiras, né? De várias formas, então, por fretes, turismo global, serviços de informática, atividades culturais e desportivas, prestação de serviços, né, a empresas como telemarketing, call center, contabilidade, consultoria, enfim, entre várias outras, né? E para inserir-se então no mercado global, os países abdicam aí a possibilidade de efetuar uma política nacional, tanto econômica então quanto social. A OMC, então, a Organização Mundial do Comércio, aí, criada em 1995, tenta estabelecer as normas das relações comerciais, também em relação à propriedade intelectual, né, e patentes, por exemplo, né, as patentes aí documentos, né, que atestam aí o direito de uma pessoa ou empresa a um invento, né, por exemplo, a fórmula de um medicamento, por acaso, para ser patenteado. Então passa pela OMC. Os países desenvolvidos nessa situação toda, né, elas criam barreiras não tarifárias, né, que seria um protecionismo aí disfarçado, tá? Então, como é que eles fazem isso, né? Através da defesa comercial, por exemplo, né, um dumping, né, que é uma prática internacional aí em que são então comercializados ou comercializadas, né, mercadorias com os preços muito baixos. Outra maneira, né, que eles acabam encontrando é a imposição de cotas, medida então que limita aí a quantidade que pode ser importada de um certo produto. Né? Outra forma é defesa técnica. O produto não apresenta tecnologia adequada, tá? Barreiras fitossanitárias, por exemplo, também, né, que são medidas aplicadas aí, principalmente sobre produtos agropecuários, né, com o estabelecimento de rigorosas normas justificada por questões sanitárias, né. A importação de produtos ela pode ser aí impedida quando são detectadas doenças em rebanhos ou produtos agrícolas aí que foram cultivados com excesso de agrotóxicos, né, fertilizantes, por exemplo, tá? Também subsídios, né, ocorre aí na forma de ajuda financeira e ela pode ser aí direta ou indireta, né, do governo a certos setores produtivos, com o intuito aí de torná-los mais competitivos, tá? Mas dentro disso daí fazer, vamos nos questionar algumas coisas assim, blocos regionais, né? Quais são seus objetivos, né? Qual a lógica então de blocos regionais, né? Então a gente pode trazer algumas respostas aí, por exemplo, né? Possibilidade de acumulação de capital, aumento da capacidade, né? Para concorrência, aumento aí de áreas de consumo, né? Aumento das parcerias aí em detrimento das rivalidades. Então, tudo isso faz parte aí de uma ideia dos interesses para um bloco regional, né? Então, o que seria então esse bloco, né? Então, ele é uma organização entre países com o objetivo de se fortalecerem economicamente. Esse é o principal dos principais aí objetivos, né? Estabelecem aí relações econômicas e sociais com certos privilégios a partir de interesses comuns fixados previamente, óbvio, né?
E for trazer assim, né, o marco histórico aí desse fenômeno, né, dessa formação dos blocos regionais, pode ser considerado aí a Guerra Fria, né? E por quê? Porque o mundo, nesse momento, foi dividido em dois grandes blocos econômicos, aí, ideológicos, né? E políticos. De um lado estava, então, nesse período aí, pós Segunda Guerra Mundial, né? 45 até 1991, aí, quando da queda da União Soviética. Então, esse período aí chama de Guerra Fria. Nós vamos ter os Estados Unidos de um lado, né, defendendo toda a ideia do sistema capitalista, e do outro lado, então, a União Soviética, né, defendendo toda a ideia, então, do sistema comunista. Né? Mas essa regionalização aí, ela vai ganhar força mesmo no mundo todo a partir da década de 90, então, quando cai então a União Soviética. E hoje, grupos economicamente então fortes dominam o cenário internacional. Né? Geralmente, o fator geográfico aí, ele favorece a criação do bloco, né? Promovendo a integração entre países vizinhos. Mas isso não é regra, tá? Porque há também, né, blocos que ultrapassam os limites de seu continente. Então, tem países de continente X que fazem parte de blocos em outros continentes. E também, dentro disso, tem países que fazem parte de mais de um bloco. Então, também não é regra só fazer parte de um bloco, pode participar de mais blocos econômicos. Então, tem algumas etapas aí que precisam prestar atenção aí, né? Para a formação de blocos regionais. Por exemplo, um é a zona de livre comércio, né? O que é então a zona de livre comércio? É uma livre circulação de mercadorias, né? Com eliminação total ou parcial de tarifas entre os países membros, a fim de dar mais impulso aí à circulação de mercadorias. Outra etapa que precisam prestar atenção é a união aduaneira, né? Além de reduzir aí as tarifas sobre os produtos, os países membros eles estabelecem uma tarifa externa comum, né? Que é a TEC, sobre os produtos importados de países que não fazem parte do bloco. Tá? Vamos pegar o exemplo aí, o Mercosul. O Mercosul tem uma união aduaneira. Tá? Outra etapa que precisam prestar atenção, o mercado comum. Tá? Então, o que é o mercado comum? Ele é uma livre circulação de pessoas, de mercadorias, serviços e de capital. Então, está inserido aí as características de várias etapas aí, né? De outras também que eu acabei de mencionar, né? Mas, então, a livre circulação de serviços, capitais e pessoas. Então, tem toda essa questão aí no mercado comum, então, da zona livre de comércio, né? Da ideia da união aduaneira, e também estão aí juntos, então, né? A circulação de serviços, capitais e de pessoas. Então, os cidadãos aí que estão então dentro desse bloco econômico têm a livre circulação por qualquer país, intrabloco, né, dentro do bloco. O grande exemplo disso aí é a União Europeia, tá? E uma outra etapa muito importante que tem que prestar atenção aí na formação dos blocos é a união econômica e monetária. Então, é quando os países de um mesmo bloco adotam uma moeda em comum, né? Administrada então por um banco central único aí, utilizada pela população como um todo, né? O grande exemplo também aí é a União Europeia, em que a maioria então dos países membros aí utiliza o euro como moeda. Então, fica aí a dica de estudos, certo? Um forte abraço.